Eu acho que o nosso ponto de vista do mundo contemporâneo é fácil pensar que a ciência vai tirar o lugar de Deus. Mas alguns problemas filosóficos vão continuar dando trabalho. Veja um problema da vontade livre. Este problema existe há muito tempo, desde antes de Aristóteles, em 355 a.C. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, esses homens ficavam preocupados em como podemos ser livres. Se Deus já sabia antes tudo o que íamos fazer, hoje em dia sabemos que o mundo funciona de acordo com algumas leis físicas fundamentais. E essas leis governam o comportamento de cada coisa no mundo. Agora, essas leis, porque são tão confiáveis, permitem incríveis realizações tecnológicas. Mas, olhe para você. Também somos sistemas físicos, não é? Somos apenas combinações complexas de moléculas de carbono. Somos maioria água. E nosso comportamento não vai ser uma exceção a essas leis físicas básicas. Então, começa a parecer se Deus já planeja tudo com antecedência e sabe tudo o que vamos fazer, ou se essas leis físicas básicas governam tudo. Não sobra muito espaço para a liberdade. Então não tente fingir que ignora a questão, ignora o mistério da vontade livre, dizendo, é apenas uma piada histórica, é bobagem, é uma pergunta sem resposta, então deixa isso para lá, mas a pergunta continua encarando o seu rosto. Se você pensa em individualidade, por exemplo, quem você é? Quem você é, na maioria, uma questão das escolhas livres que faz, ou se responsabiliza. Você só pode se sentir responsável, só pode ser considerado culpado, ou só pode ser admirado ou respeitado por coisas que fez com sua vontade própria. Então a pergunta continua voltando e não temos uma solução para isso. Começa a parecer que todas as suas decisões são apenas uma charada. Pense como isso acontece. Existe uma atividade elétrica em seu cérebro. Os seus neurônios, eles mandam um sinal para seu sistema nervoso. E ele passa através dos seus músculos, eles se contraem. Podemos dizer que alcança o nosso braço. Parece uma vontade livre de sua parte, mas cada um deles... Cada parte desse processo é, na verdade, governado pela lei física, lei química, lei elétrica e assim por diante. Então agora começa a parecer que uma corrente arma as condições iniciais. E todo o resto de sua história, todo o resto da história humana e mesmo antes, é, na verdade, uma brincadeira de partículas atômicas. De acordo com essas leis básicas e físicas, nos achamos especiais, achamos que temos uma dignidade especial. Mas que agora está sob ameaça, quer dizer, está desafiada por este quadro. Então você pode dizer, espera um pouco, e quanto ao mecanismo quântico? Eu conheço bastante teoria física para saber que não é bem assim. É na verdade uma teoria probabilística. Tem espaço, está perdido, não é determinante. E isso vai nos ajudar a entender a livre vontade, mas se olhar nos detalhes, isso não vai ajudar porque o que acontece é que você tem algumas partículas pequenas de quantum e o comportamento delas é aparentemente meio aleatório, elas se desviam. O comportamento delas é absurdo, no sentido de ser imprevisíveis e não conseguimos entender baseado em nada que veio antes. É uma coisa inesperada, de acordo com a estrutura probabilística. Mas isso vai ajudar a liberdade? A nossa liberdade deve ser apenas uma questão de probabilidades, algum desvio aleatório em um sistema caótico? Isso começa a parecer que é pior. Eu prefiro ser um mecanismo em uma máquina física e determinante do que apenas um desvio aleatório. Então, não podemos ignorar o problema. Temos que encontrar espaço no nosso ponto de vista do mundo contemporâneo para pessoas, com todos os vínculos, não apenas corpos, mas pessoas. E isso significa tentar resolver o problema da liberdade, encontrar espaço para escolha e responsabilidade e tentar entender a individualidade.